Olá, muito boa tarde. Olá a todos. Ainda não estou a ver aqui ninguém, mas também eu vou começar, vou dar início. Depois, a todos aqueles que forem chegando, este vídeo também estará disponível na página do Facebook Na Terra Mãe Reconectar, e também no canal no YouTube. Portanto, eu hoje trago-vos este tema, que é um tema que eu acho que é de extrema utilidade no que diz respeito à saúde. E eu só posso dizer bem de toda a experiência que eu tenho vindo a ter ao longo do tempo com a argila. E posso-vos dizer que a minha história é muito engraçada, porque a primeira vez que eu tive contacto com os benefícios da argila foi na minha adolescência. Eu tive uma crise de acne, não é? Como a maior parte dos adolescentes passam por estes processos do acne e destas mudanças hormonais. E eu na altura fui um dermatologista e o dermatologista aconselhou-me uma série de tratamentos, uma série de medicamentos e de cremes, etc. E que tudo isso tinha muitas contraindicações, principalmente os medicamentos que eram ingeridos. E eu decidi na altura tratar-me de uma forma um pouco mais natural. Nessa altura não havia internet e só tínhamos acesso realmente ao conhecimento através dos livros, e os livros que nós temos, existem muito bons livros ainda de medicina natural, livros bastante antigos, e foi aí que eu fui resgatar um bocadinho também essa forma de como é que eu poderia ajudar-me a mim mesma com o acne. E na altura eu fui até uma ervanária, a única ervanária que havia na minha cidade na altura, e fui-me aconselhar com a moça que trabalhava na ervanária, e então eu comecei a fazer as aplicações de argila, os tratamentos externos com a argila, e comecei a usar nessa altura os óleos essenciais em combinação com a argila. E posso dizer que isso obviamente que não tratou de raiz o meu problema do acne, não é? Porque também havia aqui uma componente hormonal, e eu precisaria também de uma desintoxicação mais interna ou a tratar-me com plantas, mas na altura eu não tinha esse conhecimento, e então comecei a fazer os tratamentos externos com a argila. E fiz essas máscaras de argila verde com óleos essenciais, etc., durante muito tempo. Mas isso ajudou muito, isso fez com que o problema não agravasse. A argila realmente tem propriedades medicinais fantásticas. A argila tem a capacidade tem uma propriedade que se chama propriedade antisséptica, e tem a capacidade de remover as toxinas do nosso organismo. Quando a nível tópico, portanto, consegue remover através da pele, ou também pode ser tomada internamente. Aquela argila que é proveniente de uma fonte mais natural, que é proveniente dos barreiros da orla marítima, essa argila ela está em contacto com a energia do mar, está em contacto com o sol, e isso encerra na argila propriedades de revitalização do organismo. Eu costumo dizer que a argila é um organismo vivo, a argila tem vida, tanto que quando nós estamos a manusear a argila, tem de ser manuseada adequadamente. Nós temos que usar a argila de uma forma correta. Nós podemos utilizar a argila através dos cataplasmas, que é o tratamento externo, e aqui nós podemos utilizar a argila seja
para uma situação inflamatória, ou nós podemos utilizar a argila também para revitalizar. Quando nós trabalhamos com a argila, ou seja, em medicina natural, nós costumamos dizer que toda a ação tem uma reação. Quando nós utilizamos a argila em situações de inflamação, através de um cataplasma, nós, ou seja, nós aplicamos a argila naquela zona e a seguir nós vamos esperar uma reação. Ou seja, naquele momento nós aplicamos a argila e logo a seguir vai existir uma diferença de temperatura. E o mesmo acontece quando nós estamos a utilizar, por exemplo, a argila em zonas dos rins, em zona do estômago, ou que queremos utilizar também a nível das articulações. Nessa altura nós aplicamos a argila e vai haver aquele contacto mais frio, de sentirmos a argila na pele, mas passado um pouco nós devemos esperar uma reação, que vai ser uma reação de calor. Ok? Então devemos estar sempre à espera desta reação. Isso é um excelente indício. Quando essa reação não acontece, é porque as nossas defesas estão em baixo. E aí nós temos de atuar ao nível mais interno, seja em termos de alimentação, seja tomar plantas, tomar suplementos para ajudar a desintoxicar. Então, como é que nós podemos utilizar a argila? Vamos falar primeiro de tratamentos externos e depois de tratamentos internos. A nível interno, nós podemos utilizar a argila em forma de cataplasma sobre os nossos órgãos. Nós podemos utilizar, por exemplo, no estômago, quando temos úlceras gástricas, quando temos gastrites, N situações de estômago, assim como na zona abdominal, para intestinos, por exemplo, quando apanhamos uma virose, quando temos baixa defesas, quando temos cólicas intestinais, quando temos uma intoxicação, podemos utilizar aí também. Podemos e devemos. E então aí nós fazemos sempre um cataplasma primeiro. No estômago deveremos utilizar 2 vezes ao dia. Na zona intestinal e em outras zonas podemos utilizar somente uma vez por dia. Podemos utilizar na zona dos rins, podemos utilizar sobre uma úlcera, podemos utilizar em dores articulares, nas articulações. E então como é que nós fazemos? Eu vou-vos exemplificar. A argila, para trabalharmos a argila, devemos ter uma colher de pau que não tenha sido utilizada para outros fins e devemos ter uma taça, que pode ser uma taça assim, que pode ser uma taça de cerâmica, que pode ser barro, pode ser vidro, nada que seja metálico. De seguida, nós temos, eu por exemplo comprei esta argila, em qualquer dietética ou até nas farmácias também conseguem encontrar assim argila, e nós vamos, normalmente podemos até fazer a olho. Quando nós fazemos a aplicação do cataplasma, a aplicação deve ter entre meio centímetro de espessura a 1 centímetro de espessura. Então, eu vou-vos exemplificar como é que se faz. Por exemplo, eu ando com algumas dores articulares na mão, porque eu trabalho muito com as mãos. Trabalho com as mãos há muitos anos. Fiz massagens durante muitos anos e neste momento ainda faço, nas consultas de naturopatia, eu faço também tratamentos. E os tratamentos que eu faço são tratamentos com kinesiologia, são tratamentos de kinesiologia. E então eu tenho que massagear, tenho que estimular muitos pontos, que são pontos linfáticos, que muitas vezes estão estagnados no corpo e que precisam de ser, aquela linfa, aquela estagnação,
precisa de ser ativada, ou seja, nós temos que desbloquear aqueles pontos para dar aquele boost ao nosso sistema imunitário. E então eu ainda trabalho muito com as mãos e às vezes faço muitos esforços com as mãos. E tenho feito ultimamente alguns desses cataplasmas de argila. Pronto, e vou pôr mais ou menos esta quantidade assim. Como é para uma zona mais pequena, digamos que isto tem mais ou menos uma colher de sopa. Não podem e não convém que utilizem nada metálico, está bem? Se por acaso fizerem a pasta em excesso, não tem problema, que eu já explico como é que podem reaproveitar a argila. Então, eu tenho aqui, e o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar água mineral e eu vou fazer uma pasta. Convém que a pasta fique mais espessa, convém que fique mais espessa do que menos espessa, para depois se moldar com alguma facilidade ao organismo. Então, eu vou pôr aqui um bocadinho de água e vou mexer até criar uma pasta. Pronto, já vi que estou a precisar de pôr um bocadinho mais de argila. A argila A argila é utilizada desde os primórdios na humanidade. A argila é muito, muito antiga. Desde que se começou a descobrir ou melhor, desde a antiguidade em que os povos utilizavam os recursos da natureza para se curarem, a argila é tão antiga quanto esse tempo. Ou seja, nem dá para especificar há quantos anos é que se usa a argila em termos de tratamento. Mas os médicos, os antigos médicos, como Dioscórides, como Avicena, utilizavam a argila para fins terapêuticos. Existem escritos na altura que relatam os poderes curativos da argila. E existem muitas clínicas hoje em dia que ainda utilizam a argila. Clínicas de medicina natural, como na Suíça, ou como na França, ou como até na Alemanha, utiliza-se muito a argila nas clínicas para tratamentos. E na argila, em termos de benefícios, o que é que nós temos? Nós temos óxidos e nós temos ricas fontes de sílica, de magnésio, de cálcio, de potássio, de fósforo. Ou seja, a argila é riquíssima em minerais e em nutrientes. E como lá está, como encerra e reserva a energia dos elementos, a energia do sol, a energia da água, a energia dos mares, ela consegue então trazer essa capacidade de absorção. Em termos de medicina natural, não há nada que tenha um potencial tão grande quanto a argila tem para absorver tudo o que é nocivo do organismo. Ou seja, nós quando fazemos um cataplasma de argila e aplicamos externamente numa zona que está carente, numa zona que está desvitalizada, o que a argila faz é, pela sua capacidade de absorção e de radioatividade, principalmente quando é aquela argila que provém desses barreiros da orla marítima, ela consegue puxar para si, retirar do interior todas essas toxinas, todos esses resíduos que nós temos armazenados, seja a nível da pele, seja a nível dos órgãos e seja a nível das articulações também. Então, eu já tenho aqui mais ou menos uma pasta. Eu ainda poderia fazer um bocadinho mais espessa. Assim, uma pasta. Poderia ainda pôr mais um bocadinho para fazer mais espessa. Ok? E a seguir, o que é que eu vou fazer? Eu não vou aplicar já. Ou melhor, se não tiverem tempo, se tiverem com um bocadinho de pressa, podem aplicar. Se não tiverem tempo, ou melhor, se tiverem tempo,
eu aconselho que deixem repousar a argila. Nós estivemos a trabalhar a argila agora e a seguir podem deixar repousar a argila por meia hora e podem colocar assim um guardanapo. Se tiver sol ou se tiver luz do dia, podem colocar assim e podem deixar ao sol durante uma meia hora. Passada essa meia hora, nós vamos fazer a aplicação. Então, para fazer a aplicação, convém que tenham um pano, este por acaso é de linho, eram os restos de tecido que eu tinha aí que lavei e que cortei. Podem ter um lençol ou até uma toalha que esteja obviamente lavada, cortam à medida que quiserem e tem de ser só para esta finalidade, está bem? Reservem cada vez que precisam de fazer a vossa aplicação da argila. Então nós vamos aplicar a pasta em cima. Eu vou colocar aqui, espero que consigam ver mais ou menos. Eu vou verter a pasta aqui, ok? Ela está um bocadinho líquida, como vos disse, precisava estar um bocadinho mais espessa, porque convém que consigam fazer uma espessura mais ou menos de meio centímetro a 1 centímetro. Então, eu vou colocar aqui. Já está. E agora, então, assim, aqui em cima, é que eu vou pegar, está um bocadinho líquida, como disse, convém que esteja mais espessa, e vou colocar sobre a zona. Como a zona, neste caso, a zona que me dói é a mão, eu iria colocar assim e depois iria envolver isto à volta da minha mão. Eu agora vou deixar ficar aqui. Isto foi para vos exemplificar como é que se faz. Convém, se tiverem uma zona bastante dolorosa, uma zona que precise ser tratada, convém que façam no mínimo todos os dias, está bem? É assim, isto é um tratamento, têm que encarar isto mesmo com o tratamento, mas garanto-vos que é super, super eficaz. A argila evita questões de saúde agravarem, a argila evita muitas situações desconfortáveis ao nível da saúde, precisamente por essa capacidade que ela tem de retirar e de puxar para o seu interior todas essas zonas que precisam de ser tratadas. Por exemplo, se for uma ferida, podem pôr numa ferida. Basta que coloquem uma gaze para proteger a zona da ferida e colocam então depois em cima o cataplasma, assim como ele está, e envolvem à volta da zona. Depois, se tiverem uma tira um bocadinho mais pequenina, podem envolver. Porquê? Porque convém que o cataplasma fique ali naquela zona e que não saia dali. Uma forma que têm de fazer este tratamento, sem, por exemplo, estarem a tirar tempo do vosso dia, porque algumas zonas convém mesmo que a pessoa esteja imobilizada, convém que a pessoa esteja imobilizada, é durante a noite fazerem o tratamento, está bem? Antes de deitarem, fazem isto, preparam o vosso cataplasma, colocam à volta da zona. Por exemplo, vamos supor que é o estômago. Se for o estômago, têm de dormir de barriga para cima ou têm de dormir de lado. Normalmente, o tratamento nunca deve ser inferior a 1 hora, está bem? Porquê? Porque a argila vai demorar algum tempo a secar e é bom que demore, porque a ideia é que ela não seque logo. Se for no estômago, convém fazerem com aquela espessura, envolver, aí precisam mesmo de se enfaixar, está bem? E dormem de lado ou dormem de barriga para cima. Pode ser, se não for uma ferida exposta, pode ser, ou então podem fazer, se for uma ferida exposta, que não esteja cicatrizada, podem colocar uma gaze para proteger e então depois podem colocar
o cataplasma em cima. Se for zonas renais, ou por exemplo, se tiverem alguma zona nos rins, ou se tiverem, vamos supor até uma dor lombar, uma dor na zona lombar, fazem aí o cataplasma tem de ser largo, tá bem? Tem de utilizar bastante quantidade de argila, tem de ter então um lençol, portanto cortado de forma a que possam colocar a compressa, possam colocar o cataplasma em cima do lençol com meio centímetro ou 1 centímetro de espessura e colocam então depois na pele e envolvem-se com o lençol. E aí então têm que dormir também de barriga têm que dormir de lado, não convém deitarem-se sobre o cataplasma. Se for na cabeça, aí o que podem fazer é atam o cabelo e vamos também pelo mesmo sistema, colocam uma gaze à volta do cabelo para proteger o cabelo, está bem? E depois então colocam a compressa por cima e envolvem, fazem como se fosse um turbante. Porquê? Porque aquela zona tem de ficar imóvel. Se for nos ouvidos, por exemplo, se tiverem dores de ouvidos, se tiverem otites, então podem fazer o seguinte, colocam algodão para tapar o canal auditivo, está bem? Toda esta zona do ouvido, colocam mesmo ali um algodão e podem colocar uma gaze por cima e colocam então a compressa. Se for na zona da tiroide ou nas glândulas, aplicam diretamente, fazem assim o cataplasma com meio centímetro ou 1 centímetro de espessura e podem colocar diretamente sobre a zona afetada. Se for nas articulações, por exemplo, nos joelhos, há muitas pessoas que têm problemas articulares, muitas pessoas que têm problemas ao nível dos ombros, ao nível dos cotovelos, dos joelhos, ou até joanetes, não é? Aqueles joanetes que causam dor, seja artroses, seja artrite, o que for, aí podem colocar diretamente, cortam à medida, por exemplo, se for no joanete, colocam naquela zona toda, quanto mais abrangerem melhor, podem colocar também na zona lateral, na zona da sola do pé e um pouco na zona do peito do pé e colocam assim e colocam o cataplasma sobre essa zona e depois envolvem com uma tira para que aquela zona fique imóvel e podem ir dormir, está bem? É uma forma prática de não estarem a tirar todos os dias tempo das vossas rotinas, não é? Porque todos temos uma vida ativa, trabalhamos, etc. E colocam e fazem assim. Portanto, a argila dá para todas as situações. O que é que acontece? Isto convém alertar que é muito importante. Muitas vezes isto desencadeia uma crise de cura. Ou seja, quando nós fazemos tratamentos mais naturais, nós vamos ativar uma série de defesas no nosso organismo. Ou seja, nós vamos estar a enviar a mensagem ao organismo para ele se autocurar. E o organismo, naturalmente, porque o nosso organismo sabe exatamente o que tem de fazer, está bem? Nós não precisamos de andar a tomar medicamentos toda a hora, porque isso só confunde o organismo e na altura que precisamos então que a nossa imunidade e que o nosso sistema imunitário esteja lá para nos defender, ele não o faz porque ele está confuso, ele está baralhado. Então, todos estes tratamentos naturais, o que é que eles fazem? Eles têm por finalidade estimular a nossa imunidade, estimular o nosso sistema imunitário. E então, como muitas vezes nós temos toxinas no nosso organismo, não é? Pelos nossos alimentos, pelos medicamentos que tomamos, pelo stress em que vivemos, pelo desgaste energético em que muitas vezes nós estamos e sujeitamos o nosso corpo. Nós, quando fazemos estes tratamentos, vamos ter muitas vezes uma reação que se chama crise de cura.
Ou seja, ao fazermos tratamentos naturais, não quer dizer que isso aconteça, mas é sempre muito bom esclarecer as pessoas nesse sentido, porque às vezes as pessoas confundem estas crises de cura como algo que, em vez de estar a tratá-las, está a prejudicá-las. E é precisamente o inverso. Quando nós temos uma crise de cura, posso-vos dizer que é um excelente sinal, porque quer dizer que o nosso organismo está a desencadear todos os mecanismos para se livrar do que existe no nosso interior e que já não serve mais, não é? Porque é isso que nós queremos. Nós queremos a saúde, mas a saúde nós resgatamos quando realmente conseguimos livrar o nosso organismo de substâncias tóxicas e que não nos servem mais. Então, esta crise de cura muitas vezes acontece. E é sempre muito bom quando isto acontece. Então, o que é que nós devemos fazer neste momento? Primeiro que tudo, devemos ter um bocadinho de paciência, está bem? Porque o nosso organismo precisa do seu tempo. Quando estamos a fazer tratamentos naturais, existe o tempo do corpo. Nós não podemos esperar que o nosso corpo às vezes reaja num estalar de dedos. Porquê? Porque nós fazemos muitos disparates ao longo da vida. E então muitas vezes nós queremos essas curas imediatas, essas curas milagrosas. E não existem curas milagrosas, nem os medicamentos nos vão dar curas milagrosas. Muito pelo contrário, vão sim tapar o sol com a peneira. E quando estamos a falar aqui em tratamentos naturais, nós estamos a falar de uma cura eficaz, de uma cura efetiva, que seja uma cura prolongada. Então, estes tratamentos exigem às vezes um bocadinho também de dedicação. E posso-vos garantir que não é preciso muito tempo até começarmos a ver melhoras. Agora também há aqui outra questão que é importante a ressaltar, que é portanto, depende da finalidade com que nós estamos a fazer estes tratamentos, existem questões mais agudas e existem questões mais crónicas. Então, quando estamos a falar aqui de uma situação mais aguda, ou seja, mais espontânea, pode ser algo que vá ter resultados positivos num curto espaço de tempo. Quando estamos a falar aqui de situações mais agudas, ou seja, problemas mais enraizados, aí sim nós precisamos de insistir um bocadinho mais. Eu posso vos dizer que, por exemplo, há uns tempos a minha mãe tinha uma dor na zona da anca. E eu disse à minha mãe: olha, mãe, não sei o que poderá ser, não é? Isso poderá ser várias situações, isso poderá ser uma artrose, pode ser uma inflamação do nervo ciático, mas vamos fazer então os tratamentos com a argila. E a minha mãe fez os tratamentos com a argila, em conjunção com a argila começou a tomar algumas plantas medicinais sob a forma de tintura. E eu disse: olha, vamos fazer os tratamentos de argila, mas tens que fazer isto com alguma continuidade, porque se tens aí uma dor é porque existe alguma situação. Então temos que fazer com alguma continuidade até começares a ver melhoras. E os tratamentos com a argila é algo que vocês podem e devem fazer continuado, porque mesmo quando já têm alguma melhoria, convém que continuem a fazer durante mais algum tempo. Portanto, é algo que convém insistir. Uma vez que comecem a ver melhorias, está bem? Convém, mais ou menos durante 1 a 2 semanas, continuarem a fazer diariamente, mas depois podem começar a espaçar. Pronto. E isto falando dos tratamentos externos com a argila, dos cataplasmas. Agora, eu vou-vos falar do tratamento interno com a argila, ok? Sim, porque a argila também se pode tomar internamente, pode e deve. É algo que eu aconselho com muita frequência a todas as pessoas que vêm ter comigo e que querem melhorar a sua saúde de alguma forma. Eu posso vos dizer, eu tenho uma gastrite e houve alturas da minha vida em que a gastrite me dava dores
diárias de estômago, ok? Dor era mais azia, eu tinha azia, uma azia, não era constante, mas eu acordava de manhã todos os dias com muita azia e era super desconfortável. Então, nessa altura eu comecei a tomar a argila e a argila fez melhorias significativas na minha gastrite. Obviamente que como eu disse, quando estamos a falar de tratamento de questões internas, ok, que já existe uma questão de distúrbio de alguma forma, convém, quando estamos a fazer este tratamento, para ajudar o nosso organismo, que tenhamos cuidados com a nossa alimentação, que evitemos ao máximo fazer disparates, ok, consumir alimentos industrializados, consumir alimentos processados. O açúcar é péssimo para tudo o que sejam dores articulares, está bem? Infelizmente, na indústria nós temos muitas formas escondidas de açúcar, que às vezes nós estamos a consumir açúcar e nem nos apercebemos que estamos a consumir açúcar. O pão que nós consumimos todos os dias tem açúcar. Portanto, e isto, mesmo que seja quantidades pequeninas de açúcar, quando existe um problema de saúde, essas quantidades pequeninas, ínfimas, que nós vamos consumir no pão, é o suficiente para manter a inflamação no nosso organismo. Está bem? É importante. Às vezes nós pensamos, eu vou deixar de comer pão durante 1, 2 semanas, 3 semanas e fica tudo bem. Não fica tudo bem. Porque o facto de estarmos a alimentar-nos com esses alimentos, estamos a manter a inflamação no nosso organismo. E quando existem dores articulares, artrites, artroses, nós só conseguimos muitas vezes ter melhoras eficazes quando nos abstemos de determinados alimentos. São só determinados alimentos, está bem? Não precisam de se abster de todos os alimentos, mas existem alimentos que são altamente inflamatórios e quando uma pessoa já tem uma predisposição para ter determinadas questões de saúde, é o suficiente para manter o corpo nesse estado inflamatório. Porque o nosso organismo demora mais ou menos entre 3 semanas a 1 mês a libertar-se dessas substâncias. Ou seja, vamos supor que querem deixar de comer pão. Então, o nosso organismo demora mais ou menos entre 3 semanas a 1 mês a livrar-se do glúten e a livrar-se do açúcar. Está bem? Então é importante ter isto em mente, que não é pelo facto de nós nos abstermos às vezes de determinados alimentos num curto espaço de tempo que vamos logo obter melhoras significativas. Às vezes tem o seu tempo. O nosso corpo tem o seu tempo e nós temos de perceber isso, porque isso é respeitarmos o nosso organismo. Então, vamos falar aqui. Ok, estava a ver aqui se vocês tinham questões. Então, eu estou a ficar aqui um bocadinho sem luz, espero que me estejam a ver bem ainda. Acho que estão, eu é que estou aqui a sentir um bocadinho a falta de luz, que não liguei ainda a luz aqui na sala. Então é assim, podem tomar 2 tipos de argila. Eu, em tempos, tomei a argila verde, ok? Que é esta argila aqui do pacotezinho verde, que encontram numa ervanária ou numa dietética. Mas, ultimamente, eu ando a tomar a argila branca, que é esta argila. Esta argila encontram em qualquer celeiro, encontram também online, se quiserem, por exemplo, na Naturitas. Atenção que eu não estou ligada a nenhuma destas marcas, está bem? Estou só a passar o meu conhecimento e ajudar-vos também para conseguirem adquirir a argila de boa qualidade, se assim o desejarem. Então, a argila branca vem assim, dentro de um pacotezinho. E o que é que vão necessitar? Vão necessitar de um copo de vidro e vão necessitar de uma colher de pau. Como eu disse, a colher que utilizarem tem de ser uma colher específica só para a argila, não pode ser uma colher que tenhamos utilizado nos nossos alimentos. Porquê? Porque, como eu disse, a argila é um organismo vivo. Então,
a argila reage ao metal. Quando nós utilizamos metal, a argila desmagnetiza. Então, daqui, o que é que nós vamos precisar? Uma colher de sobremesa, ou melhor, uma colher de chá, bem cheia de argila, e colocam a argila aqui dentro. E depois, com essa colher, mexem e vão acrescentando água mineral. Está bem? Depois, o que é que vão fazer? Eu vou-vos explicar aqui como eu faço e como, no meu entender, podemos conseguir aqui obter as máximas potencialidades curativas da argila. Porquê? Quando a tomamos internamente, o que é que a argila vai fazer? A argila vai desintoxicar. A argila vai desintoxicar todos os nossos órgãos e sistemas. Vai desintoxicar, vai ajudar a curar o estômago, ou seja, gastrites, úlceras, etc. É altamente curativa. Vai ajudar a flora intestinal, porque muitas vezes nós temos bactérias ao nível intestinal, ok? E isso, quando temos essas bactérias e esses distúrbios ao nível das bactérias, é o suficiente para que nós não tenhamos saúde. Porque a partir daí, do nosso sistema intestinal, então, vai-se dar essa absorção para todas as zonas do nosso organismo. E quando temos então essas bactérias, o nosso sangue não vai ser um sangue saudável. Então, estava a dizer, ao nível do estômago, ao nível do intestino, vai ajudar a alcalinizar o nosso sangue, vai purificar o nosso sangue, ou seja, vai desintoxicar todo o nosso organismo e ajudar a curar, a revitalizar tudo aquilo que existe no nosso organismo que não esteja bem. Então, como é que eu costumo fazer? Como eu vos disse, portanto, coloco a argila, mexo, utilizo sempre água filtrada ou água mineral, mexo. E o que é que eu vou fazer a seguir? Eu vou dar uma intenção. Porquê? Porque a água tem memória e em tudo aquilo que nós colocamos a nossa intenção, isso é multiplicado. Então eu utilizo os poderes curativos da argila com a água para ajudar ainda a potencializar mais aquilo que eu quero no meu organismo. E vou-vos dar um exemplo. Eu concentro-me naquele momento e eu dou a intenção àquela água de trazer saúde, de trazer purificação, de trazer regeneração, a revitalização, de trazer conexão, de trazer paz interior, de trazer clarificação, de trazer gratidão, de trazer tudo aquilo que eu sinto que na altura eu preciso para a minha vida, de trazer abundância, de trazer prosperidade, seja aquilo que for, seja em termos de saúde, seja aquilo que vocês querem para a vossa energia ou até para a vossa vida. E depois o que é que eu faço? Que era assim que os nossos antigos faziam. Eu coloco um guardanapo em cima da argila com a água e eu vou colocá-la no exterior. Eu coloco na minha varanda e se for em altura de lua cheia, ainda melhor. E então, se tiver lua cheia, eu peço mesmo à lua que purifique aquela água durante a noite, para aquela água então trazer para todo o organismo e para todas as células do meu corpo a saúde, a purificação, a clarificação, a revitalização, a regeneração, a beleza, a conexão, a gratidão, a abundância, a prosperidade, tudo aquilo que eu quero. E eu dou essa intenção, depois agradeço e deixo a argila ao luar. Na manhã seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou beber a argila. Vou beber a argila e vai ficar um depósito no fim e eu vou beber. E naquele momento eu faço como se uma meditação, ok? Conecto-me com aquela água que tem tudo aquilo que eu preciso e bebo aquela água. Fazem isto durante uns dias seguidos.
Depois, no fim do vosso organismo já se ter habituado àquela água, o que é que vão fazer? Exatamente como eu expliquei, portanto fazem o tratamento continuado, mas em vez de beberem só a água que está à superfície, agitam um pouco o copo com a água. Porquê? Porque a maior parte da argila vai estar na base do copo. Então, no fim do vosso organismo já se ter habituado àquela água argilosa, já lhe podem dar um pouco mais de argila, está bem? Então aí mexem um bocadinho mais e já vão ingerir mais argila, mais ou menos ao fim de uns 5, 6 dias. E fazem isto. Eu muitas vezes gosto de fazer, quando está em lua cheia, deixar à lua e pedir à lua. Outras vezes eu faço e faço a intenção e deixo o copo durante a noite na minha varanda, por exemplo, ou até se tiverem um jardim, tanto melhor. Podem tapar o copo assim para evitar impurezas e podem colocar um elástico à volta da boca do copo, está bem? Porque se tiver vento, para evitar que o guardanapo saia e impurezas vão para a água. E podem então fazer assim. Estava aqui a pensar se tem aqui mais algo que seja importante para vos falar. Se tiverem alguma questão, coloquem, está bem? Aproveitem para colocar agora. Este vídeo, como eu disse no início, vai estar disponível na página no Facebook e também no canal no YouTube, na Terra Mãe Reconectar. Tenho lá um canal onde gosto sempre de colocar estes temas que eu sinto que são muito úteis para ajudar as pessoas. A argila, posso-vos dizer que quando eu era adolescente e usava a argila, eu tinha dentro de mim um sentir muito grande de que eu estava a trabalhar com algo muito poderoso e eu nunca deixei de usar os efeitos medicinais da argila ao longo de todos estes anos. É algo que os nossos antigos e os livros mais antigos de medicina natural sempre deram ênfase à argila e aos poderes curativos da argila. E os nossos médicos da antiguidade usavam e reconheciam os fins terapêuticos da argila. Acredito que quando Jesus esteve na Terra, Jesus também usava os poderes curativos da argila. Eu não tenho a menor dúvida disso. E daí eu também sentir que é importante passar estas mensagens para que nós nos possamos conectar e não deixar morrer estas riquezas tão grandes que nós temos à nossa disposição para melhorar imensamente a nossa saúde. Porque o planeta está cheio de recursos naturais, recursos extremamente valiosos para a nossa saúde e para nós melhorarmos a nossa saúde. E nós temos que resgatar estes conhecimentos, nós temos que resgatar estas práticas, está bem? Não só quando estamos doentes, nós temos que resgatar e fazer destas práticas uso diário para podermos dar saúde ao nosso corpo, está bem? Quer a nível externo, quer a nível interno. Muitas situações poderiam ser prevenidas com o uso da argila, ou até quando nós, no princípio, começamos a sentir que precisamos de desintoxicar, que precisamos de ter mais energia, que precisamos de revitalizar. A argila conserva em si quantidades de energia fabulosas. Todos os processos da nossa saúde em que nós nos queixamos porque não temos energia, porque estamos cansados, porque não nos conseguimos focar, porque não nos conseguimos concentrar, porque nos sentimos desvitalizados. Usem a argila, tomem a argila, bebam a argila, está bem? Se tiverem algum desconforto, insistam no tratamento, é só uma crise de cura. Ou então, se for a nível interno, abstenham-se de alimentos nocivos, abstenham-se de alimentos industrializados, abstenham-se de tudo aquilo que vos faz mal, está bem?
E era este o conhecimento que eu vos queria passar hoje. Se sentirem, partirem o vídeo, se tiverem alguma questão, deixem mensagem, está bem? Mas façam e utilizem. Eu tenho tido excelentes benefícios com a argila e recomendo a argila a todas as pessoas, ou praticamente a todas aquelas que vêm ter comigo por questões de saúde, em combinação, obviamente, com outras práticas. E era isto que eu vos queria passar hoje. Desejo-vos uma noite muito abençoada, está bem? Gratidão por todas as pessoas que estiveram aqui a assistir. E à minha querida Elizabeth, grande amiga que deixou aqui uma mensagem. Gratidão, um abraço imenso e tenham uma noite muito boa, está bem? Uma noite muito abençoada. E não se esqueçam de, durante a vossa noite, ou melhor, quando estiverem na cama, quando se deitarem para dormir, não se esqueçam, ou melhor, lembrem-se de apelarem aos vossos guias, apelarem às energias, aos mestres de luz, para protegerem a vossa energia durante a noite, para que durante a noite sejam encaminhados para locais de cura, que a vossa energia seja protegida e para que durante a noite estejam a ser tratados nas vossas questões de saúde, está bem? Revitalizados, regenerados em todas as vossas células, em todos os vossos corpos e protegidos, está bem? Porque às vezes durante a noite ficamos muito suscetíveis à entrada de energias e quando não nos protegemos, muitas vezes ao acordar, acordamos desvitalizados e cansados. E precisamos sim, durante a noite, de nos estar a reparar, a regenerar e a trazer a saúde. Está bem? Um beijinho bem grande e tudo de bom. Uma excelente noite. Gratidão.